Glória a Deus. Aleluia. Vamos chegar na presença do Senhor com alegria. Em Colossenses 4, versículo 6 diz assim: lá diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E todo mundo, né, diante da vida, né, a gente não conhece ninguém que não tem motivo para estar ansioso. Mas a Bíblia diz que não é para nós andar ansiosos por coisa alguma. É falar, antes, porém, lançai sobre ele, né, toda a nossa ansiedade. É para nós lançar sobre ele. Então eu falo assim, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, fazei conhecido diante de Deus todas as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. Então, olha bem, com oração, súplica e ações de graça. Então, pensa comigo. Se você tem algo que está deixando ansioso, no seu trabalho, na sua casa, ou com a sua saúde, o que a Bíblia está fazendo? Está falando aqui, é motivo de oração. É motivo de você chegar diante de Deus, né, e falar assim, Deus, eu estou com tal problema, e eu quero colocar isso diante de Ti. Depois a Bíblia ela fala assim, né, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Bom, antes disso, Paulo construiu uma coisa, ele falou assim, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, antes de nós entrar na presença de Deus, né, nós devemos procurar nos alegrar, mesmo que nós estamos ansiosos, deixa a ansiedade de lado agora, se alegra, depois você vai chegar diante de Deus, né, e vai lançar aquelas coisas que te incomodam, ou que você está preocupado, ou ansioso, né? Você vai lançar diante de Deus. Nós não podemos deixar de orar. A Bíblia fala assim, que é para nós orar sem cessar. E Jesus, quando ele estava ensinando sobre oração, ele falou assim também, né? Assim, ó, peçam e será dado. Busquem, encontrarão. Batam, abrir será aberto, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Pastor, por que as coisas não funcionam? Bom, você tem que ler a Bíblia inteira, você tem que ver os contextos que está ali, né? Como é que é a construção daquilo que está o ensino. Nós pega só um versículo e vai, então vou ficar pedindo. Não, a Bíblia fala que nós temos que chegar na presença de Deus com alegria, gratidão, né? Depois nós temos que depois que ficou alegre, que esqueceu tudo o problema, aí nós vamos pegar, colocar as nossas coisas que estava ansioso, nós vamos colocar diante de Deus para nós, na hora que nós voltar aquele problema, né? Nós já volta mais preparado para poder encarar aquilo, né? Ou saber colocar aquilo na mão de Deus. Se você entende isso, né? Então vamos dar um exemplo. Eu não posso chegar diante de Deus ansioso. Por quê? Porque Deus não vai poder me atender, porque entre eu e Ele tem algo mais importante. Então você precisa entender. Não pode colocar a sua ansiedade entre você e Deus. Primeiro você se alegra, aí você adora a Deus, aí depois que você vê que o céu abriu, o clima está bom, agora você fala assim, opa, eu vou ter que voltar aquele problema lá atrás, né? Então deixa eu colocar isso diante de Deus. Aí você ora, aí você pede. Aí a Bíblia fala assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então eu com as minhas experiências de oração, e também com as experiências de vários homens de Deus que eu aprendi, quando você está buscando algo de Deus, né, que vem uma unção de alegria depois que você está orando,
que vem uma paz a respeito daquele assunto, vem assim uma certeza, né, que aquilo está resolvido, Deus já te deu a resposta. Mas você pode perder a bênção, se você não souber receber a resposta e depois aprender a permanecer naquela resposta. Amém, querido? Então Jesus, ele deu um segredo bem legal assim, né, para a gente não ficar com um peso muito grande, porque senão a gente não consegue, né? Fica ensinando coisas, só está complicando, né, pastor? Porque como é que nós vamos conseguir fazer isso aí tudo certinho? Então a Bíblia fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o serão. Então, se nós estivermos esperando, né, e ocupado, e se dedicado a Deus, indo na igreja e tal, e pá, e ocupado, né, Raquel? Aí, automaticamente nós vamos estar cumprindo os princípios de Deus. Glória a Deus. Então, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque eu nasci, eu vivi até hoje, e o Senhor esteve comigo. Eu passei muita pelenga, muita dificuldade, mas estou aqui. Senhor Jesus, eu quero me alegrar, eu quero chegar na tua presença, eu quero saber como lidar com as coisas que me chateiam, para a glória de teu nome. Senhor Jesus, as finanças me chateiam, o meu trabalho me chateia, muitas coisas me chateiam, mas o Senhor me trouxe até aqui, e eu estou vivo. Os mortos não te louvam, e eu não posso deixar de te louvar, porque eu estou vivo. Senhor, eu quero viver as tuas maravilhas, ter contentamento e sempre ter a sua glória manifesta em minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajuda, por favor. Eu quero me alegrar. Amém, querido? Ó, aprende uma coisa. A Bíblia fala, alegrai-vos. Sabe por que ele mandou alegrar? Porque eles estavam... Se eles estivessem, né, muito alegres, o que ele ia falar? Oh, calma aí, né, menos. Não, mas a Bíblia falou assim, alegrai-vos. Então, quando você está triste, você pensou em Deus, você tem que fazer o quê? Alegra-te. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, não tem jeito. Eu vesti uma carapuça de tristeza, porque eu não aguento, estou triste. Como é que eu vou me alegrar? Então, a Bíblia diz, alegrai-vos. Por que você deve alegrar? Porque se nós pensar em Deus, nós temos motivo para nos alegrar, mesmo que nós estivermos passando a maior perrenga da nossa história. Amém? Nós temos motivo por causa das promessas de Deus, por causa do que Ele já fez e do que Ele vai fazer. E a sua tristeza, se você não usar dela para poder chegar na presença de Deus, põe ela de lado aí e alegra-te. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero ensinar vocês todos a serem vitoriosos. O meu prazer é ver o indivíduo em contato direto com Deus e ele sendo independente, ele e Deus. Esse é meu prazer. Glória a Deus. Então vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos, querido, diga assim para Jesus: Jesus, eu sou a sua noiva, estou te esperando.
Oki di kodai mini kondala turi kambabane tu cheme. Na kandeto tomoni kandalabato chomone che. Churi kambabane shuite ne candeleto. Chimanai kandala shui. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Agora diga assim: Jesus, as coisas que me chateiam, eu lanço sobre ti. Eu não quero ter tempo para elas. Eu quero ser usado para a glória tua no meio delas. Aleluia. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, eu não saí da minha casa à toa. A sua presença é a razão de eu estar aqui. Fala assim: aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Agora dá uma olhada para o teu irmão, querido. Não deixa ninguém triste aqui, querido. Se tiver triste, dá uma cutucada nele. Aleluia. Glória a Deus. A paz a todos. Diferente de muito testemunho, quando eu vim para Cristo, eu era criança. A gente veio por causa que a minha mãe estava passando por um período de depressão e envolvendo a parte espiritual também. E a gente começou a frequentar o ministério e foi através da vida do pastor que minha mãe recebeu a cura. E quando eu era criança, teve muitos períodos que, quando minha mãe estava passando por crise, e como eu era muito criança, eles me levavam para um quartinho, e lá eu ficava num cantinho exato do quarto, e eu chorava, e quando... Aleluia. Estou arrepiada. E naquele cantinho, eu, do nada, parava de chorar, e eu ia brincar com as bonecas. Quando alguém abria a porta do quarto, eu estava brincando. Nunca ninguém tinha visto eu chorar. E... tá forte aqui. E foi passando os anos, e sempre que acontecia isso, eu ia naquele cantinho. Quando a gente começou a ir para o ministério, veio uma profeta e falou para mim: você lembra daquele cantinho onde você chorava e do nada você parava de chorar? Era porque eu te pegava no colo e mostrava para você que tudo aquilo iria passar. E eu sabia que, depois daquilo, que eu nunca estaria sozinha. E eu também recebi uma palavra que eu iria ser médica. E hoje eu estou no meu 3º ano de medicina. Não porque eu mereço, não porque eu sou capaz, mas desde o início Deus é que me entregou medicina e a palavra dele está se cumprindo na minha vida. Primeiro ele entregou enfermagem, depois que eu me formei, ele me entregou um trabalho. Através desse trabalho, eu fui conhecendo médicos, tendo contato com ele, descobri uma forma diferente de entrar em medicina, que é como portador de diploma. E eu lembro quando a gente estava num culto e estava muito forte a presença de Deus. E o pastor falava que era como se a gente estivesse no átrio. E quando a gente está no átrio, a gente pede e as coisas acontecem. E eu lembro que eu subi aqui nesse altar e eu falei com Deus e contei tudo como eu estava. Tudo que estava oculto no meu coração, eu deixei no altar. E eu lembro que eu levantei aqui e falei: Deus, o pastor falou que a gente está no átrio. E eu não vou embora sem a sua resposta. Aí a escada era aqui, eu desci as escadas e a Ana Paula catou eu. E ela falou exatamente na ordem que eu tinha falado e pedido para Deus. E através disso, Deus revelou que era através de Maringá que eu iria entrar para fazer o vestibular, mas queria ser de uma forma diferente.
mas que não iria ser em Maringá, mas através de Maringá. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou em Corumbá, fazendo faculdade de medicina, e foi através da Unicesumar de Maringá que eu passei. E estando em Corumbá, Deus ele vem trabalhando muito na minha vida, porque quando eu estava aqui, tudo que eu precisava sempre tinha alguém. Corria por causa da minha mãe, da tia Suzana, da Ana Paula, do pastor, qualquer pessoa tipo, do ministério que eu ligava, a Fran, a tia Carme, sempre tinha alguém para me socorrer. E estando em Corumbá, que é 1.100 quilômetros daqui, era eu e Deus. E eu comecei a passar por dificuldades lá, porque é muita pressão. E Deus ele foi mostrando que, assim como lá naquele quarto eu não estava sozinha, em Corumbá também não estou. E tudo acontece de acordo com a vontade de Deus e na hora de Deus. Não adianta a gente pedir, querer que acontece ontem, se o tempo de Deus é que vai acontecer mais para frente. E esses tempos atrás agora, final de módulo é muito puxado. É muita prova, é estágio, é trabalho. E eu estava ficando doidinha. E teve uma noite que eu falando com Deus, eu falei assim, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu falei, sorte minha que eu tenho o Senhor, porque senão eu já tinha pego minha mala e picado a mula. E teve uma noite que eu não conseguia dormir. Eu falei, Deus, eu preciso, porque eu tenho que estudar, amanhã eu tenho prova, tenho as coisas para fazer, e eu não posso ficar perdendo a noite, já basta as noites que eu estou perdendo estudando. E Deus, ele tocou no meu coração através de algumas músicas que eu nunca tinha escutado. E elas falavam exatamente tudo aquilo que eu estava passando naquele momento. Que eu não estava sozinha, que tudo poderia parecer impossível, mas que para Deus não era. Falava a questão de estar chorando, e eu já estava chorando na hora que começou a falar chorando, aí que eu chorei. E eu liguei para minha mãe no outro dia, eu fui contar para ela, só deu tempo de eu falar alô, porque eu comecei a chorar de novo. E Deus vem me mostrando que eu não estou sozinha. E isso não é só eu, é cada um que está aqui. Quando Deus está no controle, a palavra dele ele se cumpre, não importa o tempo, mas a palavra dele é que prevalece. Amém? Amém. Salva de palmas para Jesus. Só o começo. Aleluia. Glória a Deus, né? E assim nós estamos conhecendo todos os irmãos, né? Cada um, estamos conhecendo as lutas de cada um, cada pessoa, né? Bom, uma coisa que nós temos que aprender é que quando nós escutamos qualquer testemunho na vida das pessoas, nós vemos a pessoa, ela manifestando a alma dela. Então Jesus ele veio para salvar a alma. E o Senhor Deus, ele respeita a nossa alma. Mas a nossa alma, ela é doente, ela é condenada, ela é problemática. A nossa alma, né? A Yumi que estudou sobre isso, né? É terrível, né? E a nossa alma é que precisa ser restaurada. Então pode ver, ó, tem pessoas que eu não esqueço do Cash Luna. Ele um dia, ele pregando, eu gostava muito de ouvir essa pregação dele, né? Agora faz tempo que eu não escuto, mas a igreja dele é uma igreja assim, parece um mar de gente, né? E ele falava assim, e o mais problema que todo mundo aqui, ó, todos têm, eu tenho problema mais do que todo mundo. E todo mundo olha para mim, parece que eu não tenho nenhum problema. Né? E ele fala assim, a única diferença que tem entre eu e os outros é a maneira que eu penso. Então, muitas vezes, o que você tem que entender? A alma é a estrutura que nós temos de pensamento, o modo que nós vemos as coisas, a maneira de interpretar, de ver as coisas. E uma coisa que o Senhor Jesus sempre quer mostrar para nós, que essa vida aqui é muito importante, até um ponto.
né? Ela não pode ser importante para nós, ela tem que ser importante por causa de um propósito. Porque funciona assim: se a tua alma for mais ou menos, for boa, aprendeu ou não, ganhou ou não, foi feliz ou não, na hora que você morrer, diga comigo, tanto faz. Agora, tem uma coisa que a Bíblia ensina, que é sobre os galardões, né? Sobre a riqueza no céu. Jesus falou assim: não ajunteis tesouro no céu. Então, nós devemos estar lutando para compreender o que é esse negócio de tesouro no céu. E buscar Deus e pedir sabedoria de Deus. Por quê? Porque na hora que nós estamos lutando para ganhar tesouro no céu, você vai descobrir, querido, que felizardo é aquele que tem bastante problema, né, Raquel? Porque a Bíblia, ela fala assim, né, que nós não é para tentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. E o apóstolo Paulo fala assim que nós temos que se alegrar muito mais ainda na tribulação. Porque é nas tribulações, é nas lutas, nas coisas que nós ganhamos galardões. Né? Agora, uma coisa que você tem que entender: Deus tem um plano na tua vida. Deus está querendo te preparar para você ser top, ganhar bastante galardão, servir a Ele. Então você tem que vencer as perrengas da vida, né? As lutas que você passa. Não é para você sair do teu problema, ser feliz. É para você estar preparado. Preparado para que Deus possa colocar nas tuas mãos coisas para você ganhar galardões, riqueza no céu. Logo que eu me converti, né, eu gostava muito de ouvir o irmão Eli pregar. O dia que o irmão Eli contou que o reino do céu é como se fosse uma terra de pigmeu, que uma noite apareceu um anjo, né, e falou para eles assim: ó, todos vocês vão descer o leito do rio seco, e a noite inteira vocês vão marchar, e vocês vão levar uma sacola, cada um vai levar uma sacola, e vai juntar pedras e pôr dentro dessa sacola, e ao amanhecer do dia, vocês nunca mais vão poder voltar, e vocês vão abrir a sacola, vocês vão contemplar o que está dentro dela, e vocês vão rir e vão chorar, e vocês vão rir e vão chorar, e vão rir e vai chorar. Você sabia que lá em Apocalipse, né, fala assim que Deus vai enxugar nossas lágrimas? Porque o dia que nós estiver lá na glória, nós vamos rir e vamos chorar. Nós vamos rir e vamos chorar. Ele conta, né, que aquele bando de pigmeu, descendo o rio do leito seco, começaram a caminhar 8 horas da noite, descendo o rio. A ordem era para catar as pedras, né, e juntar a pedra e carregar dentro da sacola, até amanhecer do dia. E teve uns que foi muito fominha e colocou muita pedra. E tinha um, né, que outro falava assim: eu vou ficar carregando peso à toa, né? Ele catava uma pedrinha pequenininha, colocava, ia caminhando. E aqueles um que catou muita pedra, cansou, aí jogaram a pedra fora, porque vai ficar até amanhecer carregando pedra, né? Não aguentou, jogou fora. E alguns, né, animaram, colocaram mais pedra ali, né, tal, e eu sei que foi a noite inteira, jogava pedra e colocava pedra, e jogava pedra e colocava pedra, e amanheceu o dia, aí eles não podiam mais voltar. Não sei como é que é a história lá, que não tinha como voltar atrás. Aí eles abriram a sacola, aquelas pedras não eram pedras preciosas, tesouro, riqueza, que eles iam ter para sempre aquela riqueza. E eles ficaram muito felizes, né? Porque você vê, olhar aquela pedra e falar: todo mundo ficou rico. Mas todo mundo estava rico. Mas daí eles lembraram que eles podiam trazer mais. Eu podia ter trazido mais. Eu devia ter enchido essa sacola, né, e trazer ela até na
na tampa, né? Nem que viesse arrastado, né? Mas eu tinha que trazer mais. Então assim é nós, né? Se nós estivermos lutando pela nossa causa, nós não estamos lutando pelo reino. Nós temos que lutar pela nossa causa por causa do reino. Então, um perdedor, ele não tem um testemunho bom, ele tem um testemunho, né, Raquel? Mas um vencedor, ele traz o testemunho dele, ele serve de lâmpada para as outras pessoas, ele serve para ser um instrumento na mão de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. É só essa palavra que eu tenho hoje. Então eu quero que vocês levantem, venham aqui, nós vamos orar hoje. Nós vamos buscar a Deus hoje. Nós vamos pedir para o Senhor salvar nossas almas, mudar o foco do porquê de nós resolver os nossos problemas. Tá? Uma das coisas que mais chateia a gente é ver um parente, a pessoa que é crentão, é ver um parente que não quer vir na igreja. Um filho. Quem é que tem filho que não quer vir na igreja? Eu tenho. Quem tem? Né? Quem tem irmãos que não quer nem saber de Jesus? Quem tem? Né? Você já pensou, esse sujeito se morrer hoje, será que ele vai morar com Jesus no céu? Hã? Ele vai morar com Jesus no céu? Então, isso não deixa a gente chateado? Agora, presta bem atenção, você vai lá chamar ele para vir na igreja, ele fala, eu não vou. Agora, uma frase, né, que teve uns tempos que a turma postava muito na internet, né? As pessoas podem não ouvir tua pregação, eles podem não ouvir um conselho seu, eles podem não querer receber uma ajuda tua, mas eu quero ver elas escapar, né, da sua oração. Então, lançar sobre o Senhor isso também. Você está ganhando pouco, está com problema financeiro? Vem orar. Vem aqui na frente e fala, Senhor, eu estou com problema financeiro. Sabe Deus? E você sabe, querido, que o problema financeiro, ele nunca vai parar. Nós devemos sempre estar orando. Problema financeiro nunca para. Você pode ficar rico. Vai ter problema financeiro. A finança, finança, família e vida emocional, conjugal, você tem que cuidar, regar, lutar, brigar todo dia. E você tem que fazer isso construindo riqueza no céu. Não pode ser de outro jeito. Porque se for de outro jeito, vira laço. Vira laço. Amém?